Então, eu tenho meu mestrado em filosofia, eu sou licenciado e bacharel em filosofia, e lá eu pude trabalhar um pouco sobre a questão da morte em autores similares e que conversavam com o Camus. Então, eu estudei O Estrangeiro, estudei O Processo do Kafka e o Notas do Subsolo do Dostoiévski. Enfim, o Camus ele teve uma vida bem pobre. Ele perdeu o pai muito cedo na guerra, em 1914, na Primeira Guerra Mundial. E isso é bem interessante também para a gente poder discutir sobre do que as obras do Camus elas trazem para a gente. Então, talvez, quando a gente leva para a teoria, né, agora a gente vai levar para a parte chata, quando a gente leva a teoria, o Dufour ele vai dizer que essa ausência ela é presentificada nesse campo discursivo. Então, para que para que esse ele exista, é preciso também que exista esse eu e esse tu. Então, ele está ali, o Meursault está ali, ele está participando disso porque ele está sendo aquela terceira pessoa de quem está se falando sobre. Fala pessoal do Sujeito Literário, chegando hoje aqui com um vídeo que já estava para sair há alguns dias, não foi possível, mas hoje sim com a presença do André Rodrigues da Silva. Eu tenho apresentado sempre quando falo André Rodrigues, mas esquecido da Silva, hoje o nome completo, pesquisador, produtor cultural, tem até acho que no final da nossa conversa falar um pouquinho mais também do Sofá na Rua, não sei se no final. A gente pode falar no final, assim, dá pra descontrair, dar uma leveza no final. Isso, a gente vai falar do caminho hoje. E também pesquisador, eu digo, porque é doutorando, está próximo aí talvez de concluir, está no início, como é que tá? Quase na metade. Doutorando em Letras da Universidade Federal de Pelotas. E o objeto de estudo do André é justamente esse livro que eu falei, que eu li e gostei muito, que é O Estrangeiro, do Alberto Camus. Então, como eu faço sempre, André, vou pedir que tu te apresente, que tu fale aí da tua trajetória, não só na academia, mas do teu processo aqui, é pelotense também, sim. É chavante. O pessoal vai achar que já é o segundo, né? Já trazido o Caiuá para conversar também. Mas, enfim, temos várias afinidades aí. Sim. E agora eu andei tendo contato com essa obra, gostei muito e vou aprender um pouco aqui com o André hoje. E também acredito que o pessoal queria ouvir vários comentários aí, queriam saber um pouco mais. Espero com certeza. Fica à vontade, bem-vindo então. Eu que agradeço, é um prazer estar conversando contigo. Eu sempre tive um apreço pela tua pessoa também, muito por conta do que eu ouvi dos teus alunos, então no tempo que tu estava ali na UFPEL como professor. Então é muito bacana estar falando contigo, estar falando com o pessoal que te acompanha. E, cara, eu tenho uma vivência assim muito relacionada às questões dos estudos existencialistas. Então, talvez muito por conta do meu trabalho com a filosofia na graduação, eu tenha me aproximado e venho me aproximando cada vez mais com o Albert Camus. Então, eu tenho meu mestrado em filosofia, eu sou licenciado e bacharel em filosofia, e lá eu pude trabalhar um pouco sobre a questão da morte em autores similares e que conversavam com o Camus. Então eu estudei O Estrangeiro, estudei O Processo do Kafka e o Notas do Subsolo do Dostoiévski. Foi bem bacana, foi um trabalho novo, foi muito difícil, e aí vem um pouco talvez do que a gente até conversava aqui antes, com relação aos problemas na academia. Sim. Porque na filosofia as coisas, em alguns momentos, elas são muito quadradas e é muito difícil a gente sair da caixa. Então, estudar literatura na filosofia foi 2015 ali, e pra tu ver, é recente. Não foi um trabalho muito fácil, mas eu consegui desenvolver esse trabalho. E aí depois eu acabei fazendo gastronomia. Fiz metade do curso de gastronomia, acabei trabalhando num restaurante aqui da cidade. Mas o ambiente também sufocante do restaurante também me deixava um pouco, talvez, não pensando em seguir uma carreira ali, né? Eu sempre tive um apreço, e tenho até hoje, pelos estudos da filosofia e da literatura. Então ali eu pensei em fazer um mestrado em filosofia ou em educação. Fui para o mestrado em educação, entrei ali na FAI com o professor Eduardo Arriada,
que foi um grande professor para mim, assim, para a vida. Vou levar ele para a vida inteira, assim, porque pude aprender sobre estudos historiográficos, pude ir para Porto Alegre fazer pesquisa com objetos primários, pude mexer em documentos do século XIX, século XX. Então eu estudei o Almanaque do Globo, foi uma coisa muito nova para mim. O Camus acabou ficando de lado por uns bons anos, uns 3 anos ali, eu praticamente não estava estudando assim com mais afinco a obra extensa e vasta que tem o Albert Camus. E terminando o mestrado eu queria retornar para a filosofia, ou tentar encontrar algum elo em alguma pós-graduação com o que eu sempre gostei e sempre quis fazer, que é estudar o Albert Camus. Só, desculpa te interromper, já era leitor do Albert Camus? Eu conheci o Camus em 2015, meses antes de escrever o meu TCC, porque eu estava conversando, eu não sabia o que fazer, não sabia, mas eu sempre gostei dos estudos existencialistas. Eu sempre estudei o Sartre, eu sempre estudei Heidegger, Kierkegaard. Então eu gostava desses autores, mas eu ainda não sabia ainda o que fazer. E aí eu conheci o Estrangeiro. Pô. Conheci o Estrangeiro em 2015, mas não foi o primeiro livro que eu li. Eu conheci o Estrangeiro, mas o primeiro livro que eu li Pois é, o André trouxe vários livros aqui, tu mostra... que eu comprei foi A Peste, e essa edição aqui é a tradução do Graciliano Ramos. Mas, olha só que legal, não sei se dá pra gente virar ali, acho que pega lá. Assim. Que maravilha! Isso é publicado por qual editor? É pela José Olímpio. José Olímpio. José Olímpio. Comprei no Icária. Eu estava na UCPEL estudando, a minha graduação é na UCPEL, esqueci de falar isso. E era por volta das 5, 6 horas, eu vi que na Icária tinha, saí correndo, fui lá e comprei A Peste. É porque eles não reservam. Não. Pelotas aqui, o Alexandre deixa sempre muito bem claro ali, né? Não tem reserva. E é um acervo maravilhoso. É maravilhoso, tem um monte de coisa lá. Bom, eu fico feliz, né? Porque eu acabei encontrando esse livro aqui em Pelotas E tu chegou a comprar outra edição, tu ficou... A da Peste? Da Peste, Cara... Tem tanto livro aí. Eu não lembro se eu tenho. Tá. Eu não lembro se eu tenho outro eu acho que A Peste eu tenho só esse. O Estrangeiro eu sei que eu tenho 3, então, mas eu trouxe mais. O primeiro contato foi com A Peste. Foi com A Peste. E aí? Foi com A Peste. Cara, foi um livro impactante. Só que, claro, relendo hoje, dentro das circunstâncias que a gente vivenciou e está vivenciando, e não só por conta da pandemia, mas também por conta do contexto político, é uma obra ideal, sabe? Ideal. Então, naquela época, talvez eu não tivesse a dimensão que ela realmente representa lendo ela hoje. Então, eu pude retornar a ela nessa pandemia, virou uma febre, né? Voltou a ser um dos livros mais vendidos no mundo. Pois é. Então foi interessante sim, mas naquela época foi uma boa aproximação com o autor. E o Estrangeiro eu conheci as duas obras ao mesmo tempo ali, mas aí eu acabei escolhendo o Estrangeiro. Até por conta de ser um livro menor, foi o meu primeiro pensamento, porque eu conheci o Estrangeiro em maio, junho de 2015, então eu tinha que escrever e entregar o meu TCC até setembro, outubro. E, cara, eu gostei tanto que eu escrevi muito rápido, assim, de um mês eu escrevi meu TCC, então... E ali o foco, esse teu primeiro contato com o Estrangeiro, foco acadêmico, objetos, estudo, como é que era a tua problematização ali? Minha problematização era trabalhar a questão da morte dentro do Estrangeiro. Tá, tu falou da morte já desde o início, então agora no doutorado tu retoma isso? Não, no doutorado eu trabalho, é uma questão bem mais intensa, academicamente falando, porque eu encontrei elos com a linguística. Então eu trouxe o Albert Camus para dentro da letras, dentro dos estudos de linguagem, para trabalhar as 3 pessoas, o eu, tu e o ele. Então eu faço um estudo pronominal na obra O Estrangeiro, do Albert Camus. Olha só. Cara, é uma loucura. Desafio mesmo. É uma loucura porque a gente, através desse estudo pronominal, a gente consegue entender até como se passa a nossa vivência, o nosso dia a dia, questões que envolvem a nossa sociabilidade, tudo que impacta a nossa vida. Então, com o estudo pronominal dentro do Estrangeiro, eu consigo fazer a análise do Meursault, que é o protagonista da obra. Eu até acho que a gente poderia começar por aí, de repente tu
sem dar spoiler, a gente procura não dar spoiler, mas tu fala um pouquinho da obra, assim, né, do personagem. Eu já, nos vídeos que eu falei, que eu referi o quanto gostei muito também, depois eu vou te questionar algumas coisas, mas falei meio por alto, assim, a questão do... Porque ele é dentro da escola do absurdismo também, sim, o Albert Camus. E aí, antes de tu falar da questão do personagem, assim, quem sabe... Falar um pouco do autor. Isso, né? Do autor, e aí entrar no estrangeiro. Claro. O Camus, ele nasceu dia 7 de novembro de 1913, faleceu dia 4 de janeiro de 1960, num acidente de carro. E é curioso, né? É um autor que trabalhou sobre o absurdo da vida. Ele trabalhou sobre a revolta e tinha que pegar um trem, e aí junto com um amigo que era o Gallimard, da editora Gallimard, perguntou se ele queria pegar um carro para fazer uma viagem que eles tinham que fazer, ao invés de pegar o trem que ele já tinha o bilhete, e acabou se acidentando e acabou vindo a falecer no acidente de carro. E aí ele estava com o Primeiro Homem, que é um livro que é bem importante, assim, é um livro autobiográfico que ele escreveu e que não foi finalizado pelo autor, mas se encontrava no carro junto com ele. Tá aqui, achei. Eu só não via lá, mas tem bastante coisa aqui. Esse aqui. Esse livro. Então o Primeiro Homem. E... enfim, o Camus, ele teve uma vida bem pobre. Ele perdeu o pai muito cedo na guerra, em 1914, na Primeira Guerra Mundial. E isso é bem interessante também para a gente poder discutir sobre do que as obras do Camus elas trazem para a gente. Então talvez tenha partido daí também a minha vontade de estudar a morte, e a morte, na verdade, o conceito e tudo que envolve a questão da morte sempre me chamou muita atenção. Isso não só no Camus. Sim. Angústia com Heidegger foi um dos conceitos que eu também sempre me debrucei. Então é interessante de ver isso dentro da perspectiva que acompanhava sempre o Albert Camus. Ele sempre ficou doente, ele tinha um problema muito forte por conta da tuberculose, e isso impediu que ele tivesse alguns sucessos na vida dele. Ele acabou, depois de um tempo, né, ele sempre gostou de falar e enaltecer os professores na vida dele. Ele até dedica algumas obras aos professores que ajudaram ele, então, a deixar um pouco de lado a família, que ele sabia que era um problema, porque a mãe dele precisava dele quando eles se mudaram para Argel, depois do falecimento do pai, porque ele precisava trabalhar. Só que ele acabou também tendo que pensar um pouco no que ele queria. Ele gostava muito de escrever, então ele já tinha algumas escritas ali, que foi A Morte Feliz, O Avesso do Direito, obras que ele escreveu antes dos anos 40. E posteriormente a isso, então, ele acaba se mudando para a França. Ele, depois de um tempo, ele participa do Partido Comunista. Ele fica por pouco tempo, acho que por volta de 2 anos. E é interessante de entender também como isso vai se dando, esses contextos dentro da vida dele, porque o Camus, ele escreve então o primeiro ciclo, que é o ciclo do absurdo, que sempre tem 3 obras que acabam fazendo parte desse ciclo. Então tem a obra literária, que foi O Estrangeiro, um ensaio filosófico, que foi O Mito de Sísifo, e uma peça teatral, que foi o Calígula. Aí a gente tem a primeira grande era do Albert Camus. Depois que se encerra mais ou menos em que período? 1942, 41, eu não lembro agora eu não recordo a publicação do Calígula, mas o Mito de Sísifo e O Estrangeiro, eles foram publicados quase que no mesmo ano, a diferença de meses é muito curta. E aí depois a gente tem um autor que vai entrando cada vez mais dentro das questões políticas e contestando os totalitarismos. E isso... que a peste também é uma metáfora para entrar fortemente numa crítica. É uma alegoria ao nazismo, né? É uma alegoria ao nazismo, então é uma obra de 46, que é pós-guerra, né? Sim, eu achava que ele tinha falecido já por ali, pelo final final da década de 40, mas sim, não, ele seguiu a carreira dele. Ele seguiu carreira, ele publicou ali A Peste, aí depois a gente tem o Ciclo da Revolta, que é esse grande ciclo onde ele foi enormemente odiado por grande parte dos intelectuais franceses.
porque ele criticava o marxismo, ele criticava os regimes, os totalitarismos. Sim, ele entrou numa crítica ao stalinismo. Então, como a gente... às vezes é interessante pensar se o Camus estivesse vivo hoje, eu acho que ele teria grandes críticas ao Partido dos Trabalhadores, ele teria grande crítica ao PL, então ele sempre foi uma pessoa que criticava algumas formas de totalitarismos e é interessante de ver como ele trata sobre isso dentro do Homem Revoltado, que é o segundo ensaio filosófico dele, de 1951. Então ali ele acaba tendo também esse rompimento com os intelectuais franceses, ele acaba rompendo com um grande amigo que foi o Sartre, e ali ele se sentiu um pouco isolado, um pouco sozinho, mas é um livro genial, assim, é um livro extremamente pesado, assim. Isso também já lesse? Já li. A Revolta, na verdade, tudo tá casado, sabe? A gente vai falar e tá conversando sobre o estrangeiro, mas o absurdo e a revolta, eles precisam ser pensados de maneira conjunta. Assim como a gente está ali agora na linguística e vai estudar questões de semiótico, de semântico, a gente vai estudar as questões de forma e sentido, a gente não tem como desassociar uma coisa da outra. Então é necessário que o homem, né, que o sujeito, ele se reconheça o absurdo da vida, e essa revolta ela vai ser uma ação. Então, diante do absurdo que é a existência humana. E ela se dá muito de maneira coletiva. E isso o Camus ele vai falar 10 anos depois, que foi quando ele publicou O Homem Revoltado. Mas antes ele veio ao Brasil, que era uma obra que a gente estava conversando aqui anteriormente, que foi uma publicação da Record nos últimos 2 anos, que é Camus, o Viajante. Olha só. E aqui é a antologia dos textos do Camus sobre o Brasil. Então esse livro é sobre a passagem do Camus no Brasil. Não, nem desconhecia. Ele passou pelo Brasil. Aqui que legal, tem algumas imagens. E ele passou por Porto Alegre, ele conheceu Dorival Caymmi. Teve próximo aqui da gente. Próximo da gente. Ele, na verdade, não gostou de Porto Alegre. Ele fala no livro. E o que foi que ele não gostou? Ele achou, eu não lembro agora direito, mas o frio deve ser, isso aqui não é aqui no Rio Grande do Sul, olha. O frio é insuportável. Só que o problema dessa vinda dele no Brasil é que ele estava muito doente. Porque ele teve, como eu falei anteriormente, ele sempre teve problema com a tuberculose, ele tinha alguns problemas que assolavam muito a vida dele, então isso acabava dificultando. Ele estava super estressado, ele não teve assim ele teve uma recepção muito bacana aqui no Brasil. Agora eu não me recordo ao certo as universidades, em Recife ele ficou, por exemplo, mas com a gente de fora, assim, muita gente foi acompanhar ele. E ele deu uma palestra aqui que foi o Tempo dos Assassinos. E essa palestra, o Tempo dos Assassinos, e uma palestra que ele deu nos Estados Unidos, que é o La Crise de l'Homme, são 2 palestras essenciais para que a gente também traga para os nossos dias de hoje e entenda o contexto político que a gente está vivenciando. Que bacana. Então, ele vai falar sobre questões assim muito interessantes que ele já traz também no Homem Revoltado de 1951, que aí eu até separei assim uma parte aqui para trazer para ti e para vocês, sim, né? Sim. Porque eu acho que casa bastante com o que a gente está vivenciando hoje em dia, que é uma das questões que ele bate bastante nessas palestras, que ele vai dizer no Homem Revoltado que nossos criminosos não são mais aquelas crianças desarmadas que invocavam a desculpa do amor. São, ao contrário, adultos, e o seu álibi é irrefutável. A filosofia pode servir para tudo, até mesmo para transformar assassinos em juízes. Então é bem forte assim. Sim. E a gente que acompanha a televisão, acompanha a rádio, a gente vê que o que o Camus escreveu em 1951 está muito vivo. Pois agora tá falando do Homem Revoltado, e a gente vai falar, se deter um pouco mais no estrangeiro, claro. E ele tinha falado do personagem, versão, né? E agora tu falou
trouxe esse trechinho, eu fiquei pensando, o que que tem, se é que dá pra gente dizer assim, quando tu começar a falar um pouco desse personagem específico, que ele narra a história, teria alguma coisa de autobiográfico, assim, no próprio Estrangeiro aqui, porque a gente vê um personagem que ele, para ele tanto faz, na verdade, né? As coisas vão acontecendo e seguem um fluxo até chegar ao ponto de cometer um assassinato. E ele até tem algumas partes assim que eu acho que casam um pouco, acho que depois ele deve dar esse pulo assim, Sim. com o que tu está dizendo, que bem ao final assim, e não é spoiler, mas ele chega a se questionar por algum momento, me veio agora enquanto tu falava, que tanto faz, se o homem vai viver 30 anos, né, se vai viver 70 anos, e que se coloca diante dessa questão toda do absurdo também, que é a própria existência, né? E aí eu acho que diante desse absurdo que tu coloca, o Homem Revoltado deve ter sido uma resposta ao que a gente faz com isso. É uma resposta. É uma, não é a única. Não, né? E ele diz até no mito de Sísifo que a gente pode ter alguma... Porque ele começa o mito de Sísifo escrevendo que o único grande problema filosófico que há de se discutir é o suicídio. Então ele trata sobre o suicídio boa parte da obra para fazer esse contraste com a discussão sobre o absurdo. Que a gente, quando acaba tendo quando alguém acaba se suicidando, acaba passando por esse momento, a gente não está acabando com a lógica do absurdo. A gente está dando um fim, um dos tantos fins que a gente poderia dar ao absurdo. Mas na verdade, quando a gente vai continuar lendo ali a obra do Camus, a gente entende que o absurdo na verdade é uma constatação daquilo que a gente está enfrentando, e a gente precisa então fazer uma transgressão desse absurdo. E isso parte por uma revolta, então. Ele vai trazer depois essas discussões sobre a revolta dentro do próprio mito de Sísifo. É um estudo inicial ainda para o que ele vai tratar depois em 1951. E é uma obra bem filosófica, assim. É um ensaio filosófico, né? É um ensaio mas tu diria que, por exemplo, eu tenho vontade de ler, não tenho formação em filosofia para mim ou para quem está assistindo. É uma leitura fluida. Eu tenho ele aqui também em algum lugar. É muito... Não, eu tenho a queda também, porque não sei, eu tenho o mito. É muito fluido, assim. Só antes de tu pegar essa edição que tu trouxe do Homem Revoltado, é uma edição de bolso também. É uma edição de bolso, porque agora a Record ela tem a edição, tem que nem essas que nós temos essa aqui, essa mesma aqui. Ah, legal. Eu só não adquiri ainda porque me basta essa. Claro. Não, porque é interessante também, mais uma obra dele. Não, é mais uma obra. E o mito de Sísifo é também nossa edição menorzinha, tem ela em algum lugar. E é interessante, assim, o Camus ele até traz aqui, e também já casa muito com o que a gente vai conversar hoje, que ele vai trazer que cenários desabarem é coisa que acontece. Acordar, bom de 4 horas no escritório ou na fábrica, almoço, bom de 4 horas de trabalho, jantar, sono, e segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, no mesmo ritmo, um percurso que transcorre sem problemas a maior parte do tempo. A lassidão está ao final dos atos de uma vida maquinal, mas inaugura ao mesmo tempo um movimento de consciência. Então, a gente tem um autor, um personagem narrador, né, dentro do Estrangeiro, que trabalha no escritório, tem a vida... Um homem comum, tem os seus amores, tem os seus amigos, e acaba tendo essa constatação do absurdo. Ao longo que a obra vai passando, a gente vai entendendo um pouco sobre o que é esse absurdo dentro do Estrangeiro. Então ele vai para o trabalho todo dia, ele tem aquela vida normal que ele tem naturalmente, até como qualquer outra pessoa, mas a maneira de enxergar a existência do Meursault talvez seja um pouco diferente do que o habitual. Então, aqui o pessoal sabe, às vezes eu tenho que dar não é um intervalo, não tem nada de intervalo, a gente está no YouTube, nas redes, mas tem que dar uma paradinha, porque senão meu cartão corta no momento, no ápice, assim, a gente está chegando no momento que muita gente está interessada, que é para falar da obra especificamente do Estrangeiro. Então, vou dar um cortezinho, vai girar a tela e a gente já volta. Tá? Então, voltamos aqui, e antes de tu entrar mais num aspecto aí de resenha da obra, assim, para a gente pegar um gancho do que tu já tinha falado antes, eu tinha te questionado sobre a questão autobiográfica, né, nesse personagem aqui, as relações dele com, não só nessa obra talvez, em outras, porque vai redundar lá no Homem Revoltado, mas a gente falava que é um homem comum esse personagem, e eu ouvi algumas pessoas falando, isso que eu queria te questionar, na resenha aí tu vê como tu pode abordar,
que o Meursault ele seria como um sociopata. Mas isso me incomodou de alguma forma. Eu não vejo ele como sociopata. Pois é, porque eu fiquei pensando assim, se ele é um sociopata, muitas vezes a gente se comporta também como sociopatas, né? O que tu acha disso? Vai, eu não sei, eu tenho um apreço muito grande pelo Meursault, sabe? Então vamos falar, pessoal. Então eu sou um sociopata. Não, eu também, porque eu me identifiquei muito com ele ao longo porque a gente, ao longo da... É que tá, a gente vai entrar depois, né, pra falar um pouco mais da obra, mas a gente até vê as questões que julgam ele, não por uma coisa, mas por outra. Isso. Então, a vida dele acaba sendo muito determinada pelos outros, e isso acaba constatando cada vez mais esse absurdo que é a existência, até pro próprio personagem. Porque, e aí respondendo a tua pergunta também de agora, há pouco, talvez seja uma questão mais autobiográfica, podemos dizer assim, porque a gente está falando de um livro que foi publicado quando as tropas nazistas faziam a ocupação da França. Então, o Camus, ele vivenciava aquilo. E o grande mal daquele tempo era simplesmente a questão que envolvia a existência humana, que envolvia a angústia, que envolvia os assassinatos. Você sabia o que seria depois, do que viria. Então, ele, claro, escreveu, está até nos diários do Camus, que são três diários. Aqui. Maravilha. E aí, num desses, ele escreve, terminei o estrangeiro. Se eu não me engano, foi em 1939. Ele diz que terminei o estrangeiro. E bom, ele já estava vivenciando toda essa circunstância, né, de Segunda Guerra Mundial. Então a gente talvez possa pensar um pouco também na questão do estrangeiro, entrando dentro dessa situação, essa questão toda que envolvia a Grande Guerra que acabou assolando aquele tempo. Então, o que a gente tem no Meursault ali é uma pessoa que tem aquela existência que é muito pensada no viver o hoje, o fazer o agora, tanto faz, tanto fez, dependendo do que eu determinar para minha vida, para mim, se tá ok assim naquele momento, é uma coisa que para ele tá tudo certo. Então, algumas ações que ele acaba escolhendo, que ele acaba determinando para a vida dele como o melhor para aquele momento, como foi decidir ir para a praia junto com os amigos dele, acabou determinando, tiveram consequências aquilo a partir de algo que ele escolheu para ele, e ele acaba aceitando. Ele vai aceitando, até que depois, num segundo momento, ele se vê não como uma pessoa que aceita, mas aceita muitas coisas por ele. E aí entra também uma discussão da minha tese, porque a gente está falando de uma questão pronominal, né? Quando a gente vai falar do eu, do tu e do ele, sim. Eu e tu, a gente está aqui conversando, estabelecendo essa relação de alteridade. Vai ter um momento na obra que ele vai se encontrar numa posição de ele vai ser a não pessoa, ele vai ser a pessoa excluída daquela reversibilidade da instância do discurso. Então ele não vai, ele vai ser uma ausência, ele vai ser ausentificado daquele espaço discursivo. Então vai ter um momento ali que ele vai querer falar e vão falar para ele ficar quieto quando ele está no julgamento. O advogado dele vai falar que eu sei que eu matei. Ele está falando pelo Meursault. Então a voz do Meursault já não vai ser mais escutada ali. Então é interessante da gente pensar que na primeira parte da obra, que o estrangeiro é dividido em dois momentos, né? E no primeiro momento da obra ele é aquela pessoa que está enunciando, que está estabelecendo as relações através dessa reversibilidade intersubjetiva. Ele está conversando com a Marie, ele vai no cinema, o Raymond, ele conversa com os personagens ali que constituem a existência dele, e num segundo momento ele se vê num julgamento, se vê numa cadeia, se vê com pessoas falando por ele, com pessoas fazendo ele acreditar em crenças que não são as crenças dele, como o padre, como o delegado que pergunta se ele acredita em Deus. Então, isso retorna. Eu li primeiro A Peste e agora eu li O Estrangeiro, mas essa discussão, filosofia, religião, isso é uma coisa que eu já tinha notado a presença bem forte na Peste, né? Na discussão que se faz entre o padre e o médico. Claro. Ali, e aí retorna isso no Estrangeiro. Retorna, e aí a gente também tem essas alegorias que a gente vê hoje em dia também, né? O que são esses discursos que a gente acompanha, o que são as fake news,
Então, isso faz muita parte, constitui muito da obra da Peste, né? E quando a gente vai trazer, assim, vai fazer essa discussão hoje em dia, dentro do que a gente passa por conta da pandemia, ou passa por conta do contexto político, a obra é atualizada, né? Então a gente tem uma atualização da obra. E no nosso contexto, porque ali a gente tem um colono francês, né, que em certo momento ele acaba tirando a vida de um árabe. Sim. E essa é uma discussão também presente hoje, se a gente parar para pensar, né? Tudo é meio maluco isso, mas eu não conheço em profundidade a obra do Camus, mas toda a obra que eu tive contato, enquanto foi A Peste, Estrangeiro, ela é muito possível de ser pensada no contexto Brasil atual e mundial também, porque existe essa questão da xenofobia, que se faz uma discussão hoje talvez um pouco mais evidente, porque antes isso não ficava meio nas entrelinhas, não chegava a falar sobre xenofobia, mas ali até é interessante também tu problematizar isso. Tu acha que tem, não me parece, pelo menos tem um caráter de um assassinato, porque o personagem realmente ele era um árabe? Pelo fato de ser um árabe. Não. Tiveram algumas problematizações ao longo da história da literatura com relação a isso. Eu confesso que não é uma das pontes assim que eu acabei entrando para poder entender um pouco mais, mas eu sei que existe até uma escrita tem até um livro de um escritor árabe que é a versão do árabe do Estrangeiro. Depois eu posso até passar para vocês, eu passo para ti. Tem um artigo na internet tem um livro, é um livro da visão do árabe de todo o contexto do Estrangeiro. Eu não me recordo agora. Tá, não, pode deixar na descrição. Mas aí depois eu passo para vocês. E é interessante porque traz essa outra visão, claro, porque isso foi uma discussão que acabou sendo levantada e obviamente é importante até por conta dessa escrita que existe. Mas eu não vejo. Eu não vejo que tenha porque na verdade para ele, de novo, a ideia do tanto faz, né? Tanto faz para ele se fosse um árabe ou não fosse. Tanto faz. Na medida que ele vai narrando, e agora tu falou dos pronomes também, a gente tem ali um personagem, tu me corrige, mas que a narração é em primeira pessoa. Assim, então, é um personagem narrador, né? É um personagem narrador. Ele vai contando a história. E aí tu falou que na segunda parte esse personagem narrador ainda há a presença desse personagem narrador, a experiência dele, do que aconteceu após... É porque ele é uma das coisas assim que a gente estuda ali e isso é uma teoria que começa com Emile Benveniste, nos problemas de linguística geral 1 e problemas de linguística geral 2, que ele vai trazer um pouco mais sobre essa discussão. Na verdade ele vai inaugurar, digamos, a discussão pronominal que depois o Robert Dufour, nos Mistérios da Trindade, ele vai trazer com um pouco mais de afim com essa discussão, sobretudo com relação ao ele, que é a terceira pessoa. Então, ali no Estrangeiro, a gente vai ter, e é curioso, assim, se a gente pega a obra para analisar, a gente não vê o Meursault fora, né, desse espaço discursivo. A gente vê ele sempre participando dos diálogos. No terceiro momento, ele é ausentificado. A gente vê, como eu falei anteriormente, a gente vê o advogado falando por ele, usando a voz como se fosse ele falando, né, representando aquela pessoa que está sendo ausentificada. Só que quando a gente leva para a teoria, né, agora a gente vai levar para a parte chata, quando a gente leva para a teoria, o Dufour ele vai dizer que essa ausência ela é presentificada nesse campo discursivo. Então, para que tenha para que esse ele exista, é preciso também que exista esse eu e esse tu. Então, ele está ali, o Meursault está ali, ele está participando disso porque ele está sendo aquela terceira pessoa de quem está se falando sobre. Sim. Mas ele está já como estão dando ele como um ausente dentro desse espaço discursivo. Então é bacana de entender, porque isso é uma pequena morte. Claro. A gente já entra numa discussão sobre morte, porque é uma outra teorização que o próprio Dufour traz, e o Camus ele também traz nos ensaios filosóficos dele, que para que a gente não tem como conhecer a grande morte. A gente vai conhecer a grande morte, só que a gente não tem como conhecer ela. Sim. E voltar a ela, mas a gente conhece as pequenas mortes. E essas pequenas mortes elas vão se dando de várias maneiras na nossa existência. E isso reflete muito com relação à angústia da nossa vida, tudo que a gente passa no nosso dia a dia. Então é importante a gente olhar para esse personagem e ver como é que se dá essa pequena morte dele para uma grande morte
que vai ser quando ele é condenado à morte. E tem uma questão aí do que você está colocando, que é a forma como esse personagem narrador aparece, por isso que eu te respondei a questão autobiográfica, porque é uma escrita, embora tenha um cunho filosófico fortíssimo ali, nos faça, olha, refletir, eu saí riscando quase tudo. Eu tenho um problema que já na época que eu dava aula, eu marco tudo, né? Eu ia participar de uma banca de TCC, eu chegava, os alunos já olhavam, porque tá tudo de post-it. Eu tinha gostado de fato daquele trabalho, entende? Porque é isso, quando a gente gosta, a gente se envolve, a gente quer marcar para depois voltar. Eu vou abrir que marquei aqui e tal, e aí tem lá uma frase que faz todo sentido, o que naquele momento fazia. E eu notei, assim, lendo o texto dele, que realmente a escrita é fluida. Então, por exemplo, alguém que nunca teve contato com a obra do Camus, eu vou começar pelo Estrangeiro, sei lá, acho que sim, claro, seria uma boa porta de entrada. Acho melhor que a Peste. É melhor que a Peste. É melhor por vários motivos, assim. É a primeira grande obra literária do Camus. Claro, depois a gente vai ter alguns lançamentos póstumos, a gente vai ter Núpcias e o Verão, que é um livro de uns contos que o Camus escreveu. A gente vai ter A Morte Feliz também, que foi escrito antes do Estrangeiro, mas é uma publicação póstuma, eu acho que é de 1971. Então, o Estrangeiro realmente é a primeira obra filosófica, a primeira obra literária do autor, e é uma obra tranquila de ler, é uma obra pequena, é uma obra profunda. Quem tem muita vontade de entrar nessas discussões sobre a própria existência, é interessante, é uma obra muito importante. E se a gente fosse falar só a sinopse da obra em si, ela é algo bastante simples e objetivo, né? A gente está falando de um homem comum do século XX, está experimentando uma série de questões, como tu colocaste, inclusive com relação ao relacionamento amoroso, né? Tem umas passagens bem interessantes aqui do contato dele, da expectativa que se cria no relacionamento. Então, são várias questões, não é simplesmente um colono francês que para ele tanto faz o absurdo da vida e tal, ele vai lá e acaba cometendo um assassinato de um árabe. De uma forma bastante superficial, simplista, poderia-se dizer que... Por causa do sol. Por causa do sol. Por causa do sol, isso é importantíssimo. E é uma teoria também, já se fizeram muitos estudos sobre isso, é bem interessante a gente... Por causa do sol. É muito doido, porque ele mata porque o sol bate na lâmina da faca do árabe, e aí cega ele e ele dispara. Isso não é spoiler, tá? Isso aqui vai ter... Olha, na orelha do livro já vai ter. É verdade. Não é, mas não chega a ser. O que tem... Desculpa ter falado tanto. Mas assim... O que está... mas tu já começa o livro sabendo que tem essa relação sim. Do assassinato, todo mundo sabe. Eu sabia antes de ler que tinha um assassinato. E isso não estraga a experiência, porque tu falou na primeira e na segunda parte, agora mesmo eu coloquei essa questão do relacionamento amoroso, mas assim, tem várias questões que são do nosso cotidiano, para ver como aguça realmente essa leitura. Que cada um vai ter a sua própria experiência ao ler essas questões, seja... o debate do o envolvimento com uma outra pessoa, vai casar, não vai. Tem aquela própria questão do amigo dele que tem um relacionamento com a mulher e ele não intervém. Exato, e aí relacionamentos abusivos, né? E na verdade ele era tão amigo assim desse cara ou não, um vizinho, muito mais, né? E isso é muito doido, né? Porque ele bem naquilo que tu falou bastante, tanto faz, tanto fez, que ele eu acho, ele não interviu ali ele simplesmente não tinha tanta relação de amizade, porque para ele... Pois é, então é isso, sabe? O envolvimento que ele ou que nós, a gente se coloca muito, quando o autor é realmente muito bom e ele consegue trazer essa reflexão do narrador, do personagem narrador, né? Ele faz com que a gente se coloque no lugar dessa pessoa e comece a pensar nas nossas próprias situações de vida, né? Sim. E a gente vai se questionando, porque ali não tem ninguém te julgando, te analisando, não tem que fazer um tipo, é tu com a tua própria consciência. Bom, e eu aqui? E é uma obra profunda, até porque, como a gente estava conversando anteriormente também, que entra dentro dessas questões sobre morte, que a gente estava falando, que ele é muito... que a obra começa, né, ali, que a mãe dele, ele recebe aquele telegrama, né? Esse primeiro parágrafo aqui, depois, isso aqui é um troço assim, tu queres ler pra nós aí? Esse primeiro parágrafo eu acho incrível, cara. Ele fala... aqui tá no prefácio. Deixa eu ver, pô, sacanagem. Queres ler pra nós a parte errada. Não começa assim.
Ele então vai dizer que hoje mamãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem. Só nessa pequena frase. Não sabe quando é que a tua mãe morreu, cara. É doido, né? Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu, enterro amanhã, sentidos pêsames. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. E aí já entrou talvez na primeira parte. Ele fala muito sobre isso, né? A questão da indiferença do mundo, né? Então, e isso vai perdurar a obra toda. Esse parágrafo, a gente vai ver ele lá nas últimas páginas acontecendo. E é um livro ótimo. Não, e assim, a gente estava falando, né, dessa ideia. Bom, que ele mata um árabe, isso aqui tá na orelha, que tem essa questão do sol, que tipo, não tem motivação, que tanto faz, é um sujeito comum. Mas, e o final, né? Nós não vamos falar do final aqui, mas assim, o que acontece com esse homem, né? O que acontece a partir desse julgamento, que obviamente, né, ele vai ser julgado. E essa segunda parte, para mim, ela teve uma questão assim, que foi interessante, porque ainda era o mesmo livro, claro, o desenvolvimento da trama com esse personagem, mas ali surgiram aspectos assim, da questão até do encarceramento, porque aqui no Brasil isso é uma discussão que tem que ser feita, acho que tem que ser pena de morte mais aprofundadamente, isso da pena de morte, e essas questões todas que tu fala sobre a questão da morte em si, porque uma pessoa que acaba sendo presa, né, que tem a sua vida, a sua liberdade tolhida, e aí, claro que existem diferentes situações que levam uma pessoa ao encarceramento, mas a gente sabe que no Brasil tem muita gente que acaba sendo presa por questões assim banais mesmo, não porque matou alguém. A pessoa está precisando de uma caixa de leite para poder alimentar a família. Então, mas isso tanto para quem é um homicida, como é o caso do personagem, quanto para quem furtou uma caixa de leite para alimentar a família, a questão do encarceramento ela vai pegar igual, né? A falta da liberdade. Então é isso, assim. Aqui tem a questão da liberdade também. A nossa relação, mesmo que seja um tanto faz, muito grande, sim, a nossa relação com esse aspecto da liberdade, não sei o que tu... Pô, é um assunto longo, cara. Porque sem dar spoiler. Não, aquilo, ele fala muito sobre a questão de liberdade, e eu acho que é uma das principais questões que ele trata nos seus ensaios filosóficos. E a liberdade ela se dá através de uma coletividade, né? Ela vai a gente parte muito do nosso singular, dessa relação minha com o mundo, para ter uma relação com o outro. Então, o que eu quero fazer para mim, o que eu quero fazer para minha vida, ela vai depender sempre dessas outras circunstâncias que rodeiam a minha existência. Então, ali na obra é muito interessante da gente ver na segunda parte como se dá isso, porque ele deixa de ter direitos, ele deixa de poder explicar os motivos que ele acha que são os corretos para que ele consiga, porque sem spoilers, vou tentar o máximo possível, sem spoilers, que ele tem muitas chances de reverter. Sim. Lhes são dadas muitas chances de reverter, mas ele não quer mentir. Exato. Ele quer manter então, tem um aspecto ético aí também. Ele quer manter o que ele pensa como é a realidade para ele, como é que se constrói as questões de verdade, questões éticas e morais. Então ele não mente, ele é sincero a obra inteira. Exato, no julgamento ele é sincero, nas suas ações ele é sincero, no relacionamento ele é sincero. Então esse homem comum, ele seria um homem sincero, né? Alguém que não faz o que eu tinha falado, né? Faz um tipo, assim, tenta bancar uma coisa que não é. Então nos permite também ser sinceros com nós mesmos ao nos colocarmos ali nesse papel do personagem narrador. Eu vi que tu puxou... Não, então é que tu, como estava falando dessa discussão sobre a pena de morte, a Record, eles lançaram recentemente agora o Reflexões sobre a Guilhotina, que foi o último lançamento de um livro sobre o que o Camus escreveu no Brasil, né, um livro que foi lançado aqui, e ele é um livro, eu vou até ler aqui, né, a orelha, o que traz, que é bem interessante, também entra muito em relação ao que tu está falando. Esse é o ponto de partida, né, o ponto de partida do Reflexões sobre a Guilhotina é como a justiça pode deixar um homem nesse estado perante a morte, porque
o pai do Camus, quando o Camus tinha 1 ano de idade, ele foi ver uma execução em praça pública e ele ficou muito transtornado e ele voltou para casa se sentindo muito mal. E é curioso porque 1 ano depois, ou alguns meses depois, ele acaba morrendo também por conta da Primeira Guerra Mundial em batalha. Então, aqui diz, né, que esse é o ponto de partida de reflexões sobre a guilhotina. O ensaio que o Camus discute sobre a pena de morte, em especial a morte na guilhotina. Para tanto, ele tece críticas a qualquer argumento em defesa da pena capital. Para Camus, numa sociedade dessacralizada, não pode haver uma pena definitiva. Enquanto para a Igreja Católica, a pena de morte não é o fim, afinal é provisória. O condenado é arrancado da sociedade, mas com chance de redenção no pós-vida. Na sociedade em que vivemos, a pena capital é, sim, definitiva. É uma afirmação de que alguém é absolutamente mal, enquanto a sociedade seria absolutamente boa, e coloca o juiz no lugar de Deus. Então, a gente também já encontra muitas relações com que aquele parágrafo que eu li também, né, claro, do Homem Revoltado, desses juízes que acabam tendo também muito um poder como se fossem deuses, como se eles... E a gente vê, aí a gente pode entrar, né, claro, a gente não vai entrar aqui, mas a partir do Estrangeiro a gente entra numa discussão sobre a pena de morte. Sim. Sobre como a gente pode discutir sobre isso, se é bom, se é ruim, questões éticas também. E que na Peste tem essa discussão também a partir de algum personagem, não sei se porque faz já um tempinho que eu li, mas em algum momento, até posso tentar procurar aqui, mas como a vida acaba ficando, a todo momento as pessoas estavam morrendo, né? Sim. Em algum, eu não lembro se era um dos 2 jornalistas ali, ele vai trazer uma reflexão sobre o pai dele. Eles falam, e inclusive no Estrangeiro... O pai dele era um dos personagens. Isso, e aí acho que ele fala alguma coisa com relação à questão da morte. Isso. E no Estrangeiro, quando tem algum momento lá que o Meursault está fazendo aquelas conversas com ele mesmo, ele também traz uma reflexão sobre isso. Ele vai trazer, ele vai falar um pouco, se eu não me engano, ele faz até uma relação com o que o pai dele passou. Isso. E também já entra naquela tua primeira pergunta sobre ser uma questão mais autobiográfica, sobre o que o Camus está... Total. Né? Então podemos bater o martelo com relação a isso. E aqui, bom, eu vi, o André trouxe vários livros do Camus, não pega aí na câmera. Vou levantar aqui. Uma montanha de livros aqui. Você vê que todos os textos, todos os livros dele, assim, de modo geral, eles não são extensos, são livros curtos. São livros curtos. São livros mais fininhos. Acho que talvez ali o Primeiro Homem que eu estou vendo. Claro, A Peste talvez também possa se colocar como um livro mais extenso e tem menos de 300 páginas. Aqui o Primeiro Homem tem 247 páginas. São todos livros o Estado de Sítio, que é uma peça também, ele é bem extenso assim, mas é por conta de ser uma peça, então ele acaba tendo os diálogos menores assim, e o que alonga um pouco mais das páginas, o formato, mas também é por volta de 200 páginas. Mas o vasto assim da produção dele, talvez a gente possa falar que sejam uns ensaios filosóficos, mas muito mais por conta da profundidade que são as discussões do que por conta do número de páginas, assim. Como a gente falou anteriormente, O Estrangeiro é um livro curto, 120 páginas, dependendo da edição, da editora, de qual foi a publicação. Sim. Mas é um livro profundo ao extremo, assim. E tu não vai ler ele rápido, né? Mesmo que tu queira, assim, tu vai parar, vai chegar um momento que tu vai dizer, olha, eu vou parar essa parte aqui, que eu quero ficar pensando mais um pouco sobre isso. A gente acaba voltando sempre, né? E como eu disse, o meu foco ali, por exemplo, na tese, é estudar essa relação do Meursault dentro da discussão pronominal. Mas a gente pode... E eu não vou escapar da morte, não vou escapar da discussão sobre morte. Ninguém vai, né? Nós todos na teoria. Sim, na vida eu sei que não. Mas é que na escrita da minha tese eu tenho essa escolha, pelo menos. É interessante isso, porque assim, não sei se tu também... Claro, tu escreve a tua tese, mas tu tem pretensões de literárias, assim, de escrever livros, mas tu já tem o primeiro aspecto que é fundamental para se formar escritor, eu acho, que é essa questão que a gente sabe que a gente vai morrer, né? E a única forma talvez a gente realmente deixar algo assim, perpetuar
nosso pensamento, a nossa existência é muito através da escrita. Eu acho que essa é a grande motivação de todos os escritores, né? O Alberto Camus não está em presença física mais, mas olha o tanto que ele nos dá a pensar sobre o Brasil de hoje. Então, assim, e o quanto vai dar a pensar muitos anos depois, né? Essa questão de que, enfim, a vida ela é algo que é extremamente fugaz, né? Acaba de uma hora para outra e para justificar, talvez, essa existência, um aspecto que tu já levantasse, que tu conhece melhor do que eu, seja talvez se colocar diante disso de uma forma a se revoltar mesmo. Mas não, aí também eu não queria deixar, a gente está, né, encaminhando assim, mas esse revoltado do caminho que tu falou, porque eu não tive contato com ela, que revolta é essa? É uma revolta existencial? Uma revolta existencial a partir desse absurdo que é a existência. Mas pega aspecto político, ideológico aí ou não? Pega. E aí a gente pode entrar talvez numa discussão até sobre o anarquismo também. Ele, em alguns momentos assim, se discute um pouco sobre esse posicionamento do Camus, se ele tinha algumas tendências à discussão anarquista. Acho que não, mas é passível de que a gente possa pensar sobre, porque a revolta ela é justamente esse contrapor ou ter uma compreensão do que é essa existência humana, né, a constatação do absurdo que é a existência, para partir então para essa revolta, que essa revolta, como eu disse anteriormente, ela vai ser muito mais coletiva, e o absurdo ele vai ser muito mais uma discussão existencial do eu individual, do singular. Por mais que ali a gente não consiga construir uma existência sozinho, o absurdo ele parte um pouco dessa discussão sobre quem sou eu no mundo, sobre o que é a existência, o que é a vida. A revolta ela já é uma ação, é uma recusa ao que flagela a nossa existência. Então, é a partir dessa discussão sobre revolta que ele vai partir, vai falar dos regimes, ele fala sobre as questões que envolveram a história da humanidade politicamente falando. É um livro maçante, assim, porque ele traz, desde a época dos romanos, ele vai falar sobre muita coisa e vai falar, como eu falei anteriormente, vai falar sobre os totalitarismos também, que é onde ele vai pegar bastante, assim. Mas é mais ou menos por aí, assim, bem... E não, o suicídio, não sei como é que ele aborda a questão do suicídio. Ele já exclui. Mas ele não considera isso como um ato também de covardia ou de... Não, ele é bem... Porque se ele se revolta diante desse absurdo, uma outra resposta seria realmente, bom, já que a vida não tem um sentido, não teria problema nenhum tirar a própria vida, o que também é um absurdo. E aí a lógica do absurdo ela não vai ser dada como concluída quando eu acabo com essa minha existência. O absurdo da vida está aí. Pois é. Então ele permanece. O suicídio não é uma resposta válida ao absurdo, mas a revolta sim. E ele até discute ali que a gente precisa entender o que se passa na vida daquela pessoa quando ela comete o ato. Então a gente não sabe, ele até diz nas primeiras linhas assim do livro, do Mito de Sísifo, que a gente não sabe se aquela pessoa teve algum problema com um amigo naquele dia. É um dos exemplos que ele usa, né, de tantos vários que ele usa. Então ele traz essa discussão muito fortemente ali na obra, mas não é uma solução. Ele explica um pouco sobre isso, mas já refuta ela. Mais um tempinho pra gente encerrar, então vou girar de novo aí e a gente vem para fechar a conversa de hoje. Então, pra gente encerrar esse bate-papo, gostei muito da conversa, inclusive vou convidar o André para vir outras vezes pra gente conversar aqui. Ou até, mesmo que tu não venha, já tá convidado também para falar de alguma obra em específico, assim, fazer esse contato. Já aceito o convite, maravilha, ótimo. Mas uma coisa que eu acho que seria legal a gente dizer, assim, que tu, muito mais que qualquer um, pode responder, para quem está pensando em ler ou não ler, e também já mais ou menos está pensando em começar pelo estrangeiro, por que ler? Por que ler Alberto Camus? Aí pode ser essa obra específica, o estrangeiro, ou qualquer outra, e aí tu depois bate o martelo se é realmente o estrangeiro que tu acha que deve começar, ou se teria um outro caminho. Sim. Mas por que ler a obra dele? Como eu acompanho muito do que o Camus escreveu nos próprios cadernos, ele tinha diários, né? Então é muito interessante essa relação que ele tem com a escrita e com o mundo. Então, e é curioso, né? Me toca muito, porque
o Camus, ele, antes de morrer, ele queria ter um terceiro ciclo de escrita, que ele, como a gente falou, né? O primeiro ciclo é o do absurdo, o segundo é o da revolta e o terceiro seria o do amor. Então ele teria uma aproximação sobre essa discussão que a gente tem na filosofia muito fortemente. O próprio Nietzsche, ele tem toda a discussão sobre o amor fati, por exemplo. Então é uma discussão filosófica que sempre fez muito parte da tradição filosófica. Então o Camus, ele é um autor muito lindo de ler o que ele escreve. Ele até, a gente conversava aqui antes, né, que ele disse que tu precisa ter uma relação muito forte com o corpo, uma relação muito forte com os contatos, com a natureza, com a arte. E isso ele escreveu em 1935, 1936, ele era uma pessoa muito nova. Então eu acho que é interessante a gente ler o Camus, porque ele traz muito dessa existência que fez parte da vida dele para dentro da obra literária. E, claro, se a gente quiser se aprofundar um pouco mais, vale muito a pena a gente entrar nos ensaios filosóficos. Nós não precisamos ser filósofos ou estudantes de filosofia para estudar os ensaios filosóficos do autor, porque nós, como somos, antes de tudo, seres políticos, é muito interessante a gente pegar o Homem Revoltado, por exemplo, e entender o que são os totalitarismos, o que é estudar questões governamentais, de governabilidade, tudo que está fazendo parte desse ano de 2022, que é um ano político. Então é muita coisa que faz parte do mundo do Camus, que faz parte do contexto da escrita dele. Mas claro que, como a gente conversou muito aqui, e eu pautei algumas vezes, eu acho que o plano central sempre vai ser a discussão sobre a existência, sobre a morte, sobre essa angústia, sobre esse absurdo, porque ele é o ponto inicial para que a gente possa viver. Então, quando a gente estuda sobre o absurdo, quando a gente estuda sobre a questão da existência e do que é esse eu, ou o que podem ser esses vários eus que constituem a nossa personalidade, a gente talvez consiga almejar outras coisas, estudar outras coisas, pensar outras coisas, se relacionar com o mundo. Eu, falando pessoalmente, eu tive muitos problemas assim. A gente tem muitos problemas na nossa existência, problemas de depressão e tudo mais, e eu devo talvez essas pequenas salvações na minha vida por conta do Camus, quando eu li muito o Camus. Então eu entendo que hoje a gente tem as terapias, a gente tem os remédios que vêm ajudando muitas pessoas que vêm passando por muitos problemas por conta da pandemia, mas eu devo essa ajuda ao livro. Então a escrita. Então, a partir da filosofia, a partir do que o Camus escreve, principalmente nos livros de literatura dele, eu consigo encontrar relações com a minha vida. Então, isso me aproxima da literatura dele, e não só do Camus também. Existem vários autores que são similares ao escritor, que a gente acaba tendo um apreço assim, que a gente acaba buscando esses resgates, né? Resgate não, mas vai buscando um pouco do que a gente possa tentar fazer esse autoconhecimento, sempre esse regredir, mas pensando nessa regressão como algo que a gente vai dar esse salto para algo melhor, pensar que a gente pode progredir realmente, ultrapassando esses problemas que a gente tem no nosso dia a dia. Então, eu acho que a filosofia, que é muito pautada na filosofia estoica, né? Então é muito similar assim com o estoicismo. Eu acho que, cara, tu fez uma pergunta, tu viu que eu fui... Maravilha! Tu viu que eu fui longe, mas o caminho é bom pra gente... Deu mais de um motivo, ótimo. Eu tinha pedido pelo menos um. Agora tu me deu vontade de fazer uma outra última pergunta, agora eu encerro, mas... Quem seriam os outros autores, assim, citar alguns mais, porque a gente falou tanto do Camus, a tua história é tão legal, tão bonita, assim, a tua relação com o livro, com a literatura, que agora fiquei curioso, teriam outros, assim, que tu diria, então, não sei se o Alberto Camus é o teu autor predileto. Cara, é o autor predileto. Mas essa pergunta foi meio boba, né? Mas eu gosto muito do Kierkegaard, que ele tem um livro que é O Desespero Humano.
Só que ali a gente tem um pezinho inicial do que seria o existencialismo, que ele é um livro do século XIX. Então a gente tem a entrada do existencialismo na França, depois com a publicação do Ser o Tempo do Heidegger. Espero estar correto. Não tem problema, é só pesquisar. Então, e aí a gente tem uma discussão forte com relação ao existencialismo na França, mas a porta de entrada foi o desespero humano do Kierkegaard. Então mas já é mais filosófico, mais técnica, né? É mais filosófico, mas não é uma leitura difícil. Não é uma leitura difícil, assim. E o Sartre, tu chegou a citar aqui? Eu gosto. Eu não sei se por conta da treta da treta que eles tiveram. Aí tu vai defender o caminho. É que nem quando a gente discute sobre as tretas que envolveram o Nirvana e o Guns. Ah, tá, pois eu fico lá do Nirvana. Pô, se a gente abrir pode abrir um outro momento para conversar sobre música. Tenho certeza que o André também tem muito a contribuir, né? Que é a tua praia, né? Cara, eu curto muito. E aqui então, ó, a gente tinha prometido no final do vídeo, não pode encerrar sem falar sobre isso. Sofá na Rua, para quem é de Pelotas, região, o projeto Sofá na Rua andou dando uma parada, né? Parou com a pandemia. Com a pandemia, mas agora vocês voltaram com... Nós voltamos. Eu voltei, na verdade, né? Sim. Também, porque eu tinha... Nós criamos o Sofá na Rua em 2012. Tem um link que a gente possa deixar, alguma coisa? Mas... Sofá na Rua. Tem um site? Não, aí pode ser pelo Instagram, pode ser pelo Facebook. Não, eu vou deixar o pessoal conhecer também, mesmo que não seja daqui, para saber. Claro, pode procurar Sofá na Rua, tanto no Instagram ou no Facebook. Que ideia legal, você dava até um nome de livro, cara. Sofá na Rua. Quem sabe eu posso escrever um livro. Seria o teu livro, né? Qualquer um que tentasse fazer isso é plágio. Mas cara, a gente criou em 2012 pela Casa Fora de Pelotas. A primeira banda, e na verdade foi criado o Sofá na Rua pela Casa Fora das Pelotas, mas o Diego Queijo, que é o vocalista da Vade Retrô, ele deve conhecer, trabalhou já popular também. Ele também foi um dos idealizadores, ele que deu a ideia de colocar um sofá no meio da rua. Que loucura. E a loucura a partir daí, cara. E são 10 anos de Sofá na Rua. Sim, já acompanhei alguns. Eu fiquei até em 2015, aí eu acabei saindo para me dedicar aos estudos mesmo. Eu entrei um pouco mais forte na questão da academia. E aí eu tava meio cansado naquela época, porque além do Sofá na Rua eu também produzia banda, então viajei com as bandas daqui para outras cidades, eu era produtor de banda. Não tá mais nessa... Não, cara, eu tenho muita vontade, mas é que os tempos mudaram, Sim. O rock já... Não... Tua vida que tá ficando mais velho, depois a gente conversa sobre idade, que eu me senti um ancião, né? Não tá ficando velho, foi uma escolha. Foi uma escolha. Mas eu voltei nesse ano, voltei pro Sofá na Rua, a gente vai pra segunda edição agora em 2022, que vai acontecer no domingo, dia 12 de junho. E a próxima edição é dia 17 de julho. Então, dia 17 de julho, convido todo mundo. Porque dia 12, na verdade, é amanhã, no caso a gente está gravando hoje, dia 11, e esse vídeo vai pro ar dia 14. Por isso que eu falei a data. Então, eu até ia falar que é amanhã, mas eu pensei, o vídeo não vai ser amanhã. Não tem problema. Bom, é isso. Quem quiser conhecer um pouco mais da ideia, né, do projeto como um todo, a gente deixa aí também o canal do Instagram. E eu vou deixar também o contato do André, porque eu acho que é legal se alguém quiser te mandar uma mensagem, tirar alguma dúvida sobre o caminho, sobre estrangeiro. Qualquer coisa, sou super aberto. Pô, o André é uma figura muito querida mesmo, aceitou prontamente o meu convite. Demorou um pouco, mas é por função de pandemia, situações que a gente não tem como prever. Não tem como controlar. Mas certamente outras oportunidades virão. Assim como a Aritana, não sei se tu conhece a Aritana Deck, que é parceira aqui já do Sujeito Literário, vou deixar esse convite para ti também. Ela vai retornar para a gente falar sobre Demian, do Hermann Hesse, e ela é uma leitora muito assídua assim, da obra do Samuel Beckett, né? Ela me introduziu no Samuel Beckett, e a gente encontrou ali, entre Camus e Beckett, muitas questões. Né? A gente tem aqui com o Camus, a gente tem com o Blanchot, o Maurice Blanchot. Então, quando tu quiser... ainda não cheguei lá. Quando tu quiser chegar no Blanchot, e aqui tá a porta de entrada. A gente pode trazer o Camus e fazer uma discussão com o Blanchot também. Depois eu deixar anotadinho uma sugestão de algum livro. A gente pode, claro. Eu até ia trazer, mas acabei esquecendo pra te mostrar. Não, tá. Pô, os caras trazendo um monte de livro. Então, muito obrigado mesmo, André. Valeu. Agradecer muito ao André. Fica aí o convite para vocês conhecerem mais dessa figura. E
muito obrigado, cara. Eu que agradeço, foi um prazer conversar contigo, conversar com o pessoal que te acompanha e o convite tá aí, cara. É só chamar que eu venho. Beleza. Falou então, pessoal. Até a próxima. Valeu, abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.